Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre a obrigação, não no sentido de julgar, criticar ou algo do tipo, mas assim, para reflexão de como estamos fazendo as coisas, tá? Então, você já parou para pensar no significado ou no sentido da obrigação? Né? Será que realmente devemos ser obrigados a suportar alguma coisa? Por exemplo, uma deficiência, um tratamento ou a simples manipulação de alguém? Será que temos que ver um tratamento ou uma deficiência como obrigação? Será que o nosso enfermeiro, médico nefrologista ou qualquer outro profissional que está lá na nossa clínica nos atendendo está lá obrigado? Ou será que ele escolheu estar lá? O que você acha? E nós estamos? Será que não podemos fazer tudo ou alguma coisa de começo de uma maneira mais leve? Pois é. Na época que eu comecei, a minha médica nefrologista me disse: agora você tem que vir para a clínica, nem que chova canivete. Você tem que fazer hemodiálise. Será? Será que você, que é profissional, precisa colocar um tratamento que já em si é cansativo, desgastante, talvez, visto até como chato, como a hemodiálise, também algo como obrigatório? Será que não tem como conversar e pelo menos tentar fazer dele algo mais leve? Será que não dá para, talvez, explicar o que é, como vai ser, entre outros afins para o paciente? Conseguir essa tal, digamos, leveza? Por que eu digo isso, gente? Porque apesar de nós irmos várias vezes na semana até a clínica para fazer a nossa sessão de hemodiálise, nós continuamos tendo sonho, nós continuamos sendo gente, nós continuamos tendo uma família, nós continuamos tendo amigos, nós continuamos tendo uma vida para realizar nossas conquistas, nossas metas ou, quem sabe, nossos objetivos. Talvez estudar, talvez casar, talvez adotar uma criança, talvez comprar um carro, uma casa, enfim. Tem tanta oferta nesse mundo e por que parar? Por que não viver? Ou por que simplesmente existir, né? Bom, quando eu comecei a hemodiálise foi lá em 1998, quando eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu comecei numa quarta-feira, fiquei internada até a sexta-feira. E aí, gente, quando eu recebi a alta, que eu fiquei sabendo como seria a minha nova rotina. E aí que eu fui entender aquela frase da doutora de você tem que vir nem que chova canivete. É. E aí? Eu estava recém no meu segundo grau, como alguns dizem, começando a vida. Que eu não acredito, né, gente? Eu acho que a gente começa a vida a partir do momento que a gente nasce. Mas cada um é cada um.
Então, eu queria me formar, eu queria fazer a minha tão sonhada faculdade, eu tinha meu sonho, eu tinha meus projetos, como qualquer pessoa da minha idade que quer ter um rumo na vida, digamos assim. Só que quase não foi bem assim. Eu dei alta e o que eu mais tinha era cansaço por conta da nova rotina. E o que eu mais ouvia das pessoas, gente, era: agora você não pode. Por quê? Só que quando eu falava por quê, essa resposta eu não tinha. Apenas era: agora você não pode. Ser contente com isso. Mais ou menos assim. Aí eu confesso que meio que desencantou a vida. E aí eu lembro que eu falei para a doutora, numa, digamos, conversa que a gente teve, eu falei para ela: não tem graça fazer hemodiálise. A gente não pode fazer nada. Eu lembro que ela olhou para mim, ela riu, e aí ela me disse: Rúbia, não se faz hemodiálise para ter graça. Faz porque agora o teu corpo precisa. E você pode seguir a sua vida, sim. Você pode fazer tudo o que você fazia. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que mantenha os cuidados que você precisa, ou seja, os cuidados da hemodiálise, mais os cuidados que você já tem por conta de você ter uma cadeira de rodas. Simples assim. Gente, eu confesso que foi um grande alívio isso que ela me falou. Foi aquela coisa assim: eu renasci. E com essa simples conversa, realmente eu voltei para a vida, né? Eu retornei para a escola, só que como eu não tinha como ir até a escola de noite, só tinha como ir de manhã, que era o meu turno que eu estudava, eu passei a ir para a aula 2 vezes na semana, né? Por quê? Porque as outras 3 vezes eu ia para a clínica fazer as minhas sessões de hemodiálise. Então, segundas, quartas e sextas-feiras, eu estava na clínica fazendo o meu tratamento. Nas terças e quintas-feiras, eu estava na escola, sabe? Então, assim, foi algo bem puxado, sabe? Porque, assim, eu passei a ir para a escola mais para fazer prova, trabalho, entregar trabalho, e virou quase que, digamos, uma loucura a minha vida em questão de tempo, porque parece que o tempo tinha desaparecido, literalmente. Foi bem puxado, foi um meio ano assim bem cansativo, mas eu consegui terminar o meu primeiro ano do meu segundo grau, né? E aí, gente, como conseguir terminar o tão sonhado segundo grau, indo 2 vezes na semana, uma que eu não ia vencer e outra não ia dar conta. Tanto um quanto o outro, porque ia ser algo muito puxado, como eu não ia conseguir vencer ou andar contra o tempo, digamos assim. Mas e aí? Como seguir, né? Foi algo assim, onde a gente teve que sentar, planejar, teve muita conversa. E aí, o que nós fizemos? Nós se juntamos
uns amigos, montamos um grupo que moravam todos perto e montamos uma lotação para podermos ir de noite em vez de ir de dia. Aí, assim, os meus amigos e colegas da lotação podiam trabalhar e eu podia ir para a clínica fazer o meu tratamento, digamos assim, com um estresse a menos. Mas mesmo assim, já ia ocorrendo. Intercorrências aconteciam, consultas, sessões de fisioterapia, hemodiálise. Eu consegui dar conta e me formar para o meu tão sonhado vestibular. Aí, gente, teve uma sacanagem do destino. Eu fiz o vestibular em janeiro, não pude participar, porque eu tive que fazer a minha fístula e eu não estava muito bem. E aí eu optei por não estudar, não por não querer, mas por conta do processo que estava acontecendo. Digamos que eu tive que fazer essa opção. E aí quando eu fui fazer o vestibular do meio do ano, no final de semana do vestibular, gente, eu tive que internar. Eu lembro que eu quase surtei. Aí a doutora simplesmente conversou com a universidade e eles foram lá no hospital fazer a prova para mim. Levar a prova para mim responder, né? Mas enfim, voltando aqui, quando eu estava no meu terceiro ano do segundo grau, eu lembro que começou o transporte para a faculdade. Até os meus segundo ano não tinha. E o que eu mais pensava era como eu vou fazer para ir à faculdade. Era o que eu mais pensava. Naquela época não existia internet. Não existia a facilidade que existe hoje e tantas ofertas como tem hoje. Bom, por sorte ou ironia do destino, quando eu estava no meu último ano, iniciou o transporte para a faculdade. E aí, lá vem a grande dúvida. O que fazer? Eu acho que essa dúvida, gente, a maioria, né, nós, quando somos adolescentes, que pensamos em seguir os nossos estudos, eu acho que a maioria tem. Bom, eu queria fazer algo que fosse dar uma melhor qualidade de vida para mim, em vez de ir com aquele foco assim de vou estudar algo para dar dinheiro. Eu não tinha esse pensamento. E nem aquele pensamento assim, se eu me formar eu vou poder trabalhar. No momento eu não tinha. O que eu queria era fazer algo que fosse colaborar para a minha qualidade de vida. E como eu estava, digamos que cansada de passar fome com comida no prato, eu resolvi optar por fazer nutrição. Outra que eu pensava em fazer, talvez era uma fisioterapia, mas eu me achava tão pequena e tão fraca que eu não me via com capacidade de fazer fisioterapia, né? Bom, mas por que eu tô falando tudo isso para você? Simplesmente, gente, para você refletir, para você olhar para aquela máquina como um hoje, ou como um auxílio, ou talvez como um suporte que você está precisando no momento, né? Se vai ser sempre, eu não sei. O que eu sei e o que eu acredito é na capacidade de um cérebro.
na capacidade do conhecimento e no quanto ele pode facilitar, auxiliar e colaborar com a nossa vida. E, gente, vamos lá. Se a medicina está evoluindo tanto como evolui, e teve um cara lá atrás, que digamos foi um super cara que teve a capacidade de criar essa máquina, não tão moderna como é hoje, mas enfim, deu o primeiro passo. Por que não pode ter algo ainda melhor no futuro? Por que não? Talvez nesse intervalo pode acontecer o nosso tão sonhado transplante, ou como eu sempre falo, vai que. Talvez alguém tenha a capacidade de inventar algo que talvez a gente possa nem precisar de uma hemodiálise. Por que não? Então, o que nós podemos fazer com isso, gente, é simplesmente levar o nosso tratamento da melhor maneira possível. Foco, disciplina, sempre. Para quê? Para nós conseguir manter a nossa qualidade de vida dentro do nosso quadro clínico. Como eu sempre falo, e se, sempre, sabe? Não é, eu não sou dona da verdade, não é porque eu tô falando uma coisa que realmente tenha que ser seguida ao pé da letra. Talvez sim, talvez não, eu não sei, porque eu não conheço você. Já o teu médico nefrologista, o teu enfermeiro, todos aqueles profissionais que você tem lá na sua clínica, eles sim te conhecem. E talvez juntando tudo isso com o teu conhecimento, juntando os dois, talvez dá para se fazer algo ainda melhor. E aí, vai que a gente não sabe. O destino a Deus pertence. Então, por que não? Eu acho que vale a pena sonhar. Então, e você que é profissional? Você se tornou um profissional porque você quis ou por obrigação? Você escolheu a área da saúde para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, que no caso é seu paciente, digamos assim, ou escolheu a área da saúde por quê? Será que existe uma maneira mais leve, ao invés de fazer de um tratamento, independente de qual deles seja, algo interessante, ou talvez até consiga transformar ele em algo estimulante? Será que eu teria conseguido seguir se eu não tivesse tido aquela conversa lá atrás com a minha médica nefrologista, né? Agora eu vou te contar um outro exemplo que aconteceu comigo, que pode-se dizer que foi algo negativo, mas que às vezes, pelo fato da gente ter conhecimento, a gente consegue simplesmente fazer aquele, digamos, coisa, entra por um ouvido e passa pela outra. E a gente acaba não levando a sério. Bom, quando eu fiz um dos meus transplantes, o que eu mais escutei, gente, por incrível que pareça, da psicóloga que me atendia era que eu tinha que entender que eu era doente. Será? Será que ela falava isso porque eu tinha uma cadeira de rodas? Ou será que ela falava isso porque eu tinha feito um transplante? Bom, essa resposta eu nunca tive. Uma porque eu perguntei algumas vezes, como não tive, digamos que eu larguei de mão. Se for certo ou errado, eu não sei, sabe? Mas assim, por que eu tô falando isso para você? Porque às vezes uma simples frase pode levantar ou derrubar uma pessoa. Apenas isso. Eu confesso que, pelo fato de eu não levar a sério, uma porque eu acreditava
também continuo acreditando no conhecimento e levando na brincadeira, né, gente? Agora, eu acho que um cérebro vale muito mais que um simples par de pernas, com todo respeito, tá? Mas e você, como tá fazendo, né? E nós, como podemos olhar, né? Nós somos pacientes, nós temos um olhar, como nós podemos fazer ele? Olha, aí eu confesso que com toda a experiência que eu tenho, o que eu posso dizer é buscando ajudas variadas. Ou seja, quando não dá certo de um jeito, tentando de outro. Até encontrar a pessoa certa que se enquadre nas nossas dificuldades com, não sei se seria estilo de vida ou que nos permita com que nós possamos fazer mais coisas. Foi isso que eu sempre fiz. Fácil não é, podem ter certeza. Mas aquela coisa, com jeito, tudo dá-se um jeito. E, gente, a obrigação é algo chato, que se torna tanto para quem faz quanto para quem recebe a suposta obrigação. Se a vida é tão linda, como a gente vê tanta gente falar, por que não viver? E qual a diferença de você dizer para nós, você não pode beber água, assim, largado, de você simplesmente chegar, explicar o porquê nós não podemos beber água à vontade, ou o que vai acontecer, ou o que pode acontecer se nós ingerir tanto líquido, como podemos fazer para sentir menos sede, e por aí vai, né? Hoje eu quero deixar esse vídeo, gente, simplesmente como uma reflexão, tanto para nós que somos pacientes, no fato de como estamos encarando o nosso tratamento, quanto para você, que é profissional que está nos auxiliando. Como você está fazendo o seu trabalho? Na obrigação e muitas vezes usando as dificuldades do próprio paciente para tirar de certa forma, digamos, a sua responsabilidade, ou você consegue mostrar o lado positivo? Eu vou usar um exemplo que poderia ser qualquer um, mas vou falar da água, como eu falei acima. Agora, no momento, você não pode beber tanto líquido como você fazia normalmente. Então, que tal você aprender a apreciar outros alimentos? Ou no verão, quando você sentir sede, você pode comer um picolé, ou talvez um cubo de gelo, ou talvez escovar os dentes. Aí vamos colocar uma palavra, digamos, difícil, vai matar a sua sede. E a quantidade de líquido que você vai ingerir nesse cubo de gelo, nesse picolé, vai ser bem menor, evitando assim que você se sinta mal ou até que você possa sentir falta de ar durante o intervalo entre as suas sessões de hemodiálise, principalmente quando for durante o final de semana, né? E aí, confessa, ficou ou não ficou mais leve? Então, eu gostaria de tomar a liberdade e pedir para você, que é profissional, seja mais leve e, se puder, não leve para o lado da obrigação, mostrando, talvez até sem querer, um mundo novo para nós como algo que, digamos, de certa forma até desgraçado ou algo do tipo. E nós, pacientes, vamos buscar mais leveza para conseguir viver a nossa vida, levando o nosso tratamento com cuidado, disciplina, foco, fazendo dele, assim, algo mais leve. Gente,
E assim, existem profissionais sim, que trabalham com as nossas dificuldades dessa maneira, buscando outras escolhas e melhorando assim a nossa qualidade de vida. Falo isso porque eu já tive e eu tenho. Então, vamos buscar, vamos nos concentrar, vamos tentar achar que seja positivo, porque, como eu sempre falo, hoje nós estamos aqui e amanhã vai que a gente não sabe. Então, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver como nós estamos fazendo as coisas, aonde nós podemos melhorar e assim, automaticamente, digamos assim, fazendo com que tudo melhore, tá? Então, se você gostou do meu vídeo, deixa seu like. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, fica à vontade. E se você quiser saber quando eu vou postar meu próximo vídeo, assine o canal. E, gente, cuide-se sempre.